Bom, continuando a preparação para a certificação, a gente vai falar agora sobre as soluções em cima de emissão crítica que a HP está oferecendo na versão 11IV3 do HPUX. A gente vai começar a falar do DRD, que é o Dynamic Root Disk, e para simplificar e ser bem objetivo, a função principal dele é reduzir o tempo de inatividade durante uma janela de manutenção. Essa aí é a proposta principal. E ele vai chegar a esse objetivo fazendo clone do seu root volume, né, do seu disco onde está o volume group do root. O DRD ele vem para reduzir o tempo ocioso e principalmente aumentar a proteção. Com o DRD a gente consegue clonar uma imagem do sistema operacional do HPUX em um disco que está inativo. Esse detalhe do disco inativo é importante, você não vai conseguir fazer isso em um disco que tem informação lá dentro. A ideia é que você consiga realizar uma manutenção no sistema operacional sem ter que tirar o servidor do ar. A sincronização é automática, né? Ou seja, você não precisa fazer nenhum tipo de operação para atualizar o seu clone. A sincronização é automática, a imagem fica ativa. Perdão. Isso reduz a necessidade de atualizar arquivo de clone manualmente. Se for necessário, né, você pode usar o clone, o disco de clone também para recuperação do sistema operacional. Ele é diferente do que a gente comentou do Golden Image. O Golden Image, a proposta dele é fazer um archive de todo o ambiente. Aqui não. Aqui você faz um clone basicamente do seu root volume, tá? Ou seja, você consegue recuperar rapidamente aí a sua partição de root, seja em um disco seja em uma máquina física ou em uma máquina virtual. Uma outra aplicação do DRD interessante é você fazer o rehosting, né? Ou seja, hospedar um clone do LVM do root. A ideia é a seguinte, é você fazer, vamos supor que você tem que fazer uma atualização de patch ou alguma alteração no kernel, você pode fazer isso no clone, testar e em seguida aplicar essas mudanças que você fez no clone diretamente no disco que está em produção. Você troca, na verdade, né? Então, o que tem de novo no DRD? O que tem de novo no DRD basicamente é essa facilidade de você poder tirar, por conta da virtualização, o logical volume pertencente ao root de um disco para o outro. As principais características, né, voltando aí a falar de certificação, o que importa para a gente nesse momento são as principais características das funcionalidades. Então, a primeira delas é clonar um sistema de HPUX, clonar uma imagem do HPUX em um disco que está inativo. Essa daí é a principal característica dele. Ele reduz significativamente o tempo de inatividade no ambiente, né? Ele também disponibiliza de maneira rápida e eficiente o rehost de clone de um gerenciador de volume lógico. E a ideia final é simplificar a parte de testes, é aquilo que a gente estava comentando sobre você fazer toda a sua operação em cima de um disco clonado e depois colocar isso em produção. As operações de clone, quando a gente faz uma operação de clone, basicamente é o seguinte: ele cria uma entrada lá no EFI, né, quando você está usando o servidor Integrity, a gente tem aquela camada de EFI, né, onde você consegue carregar os sistemas, né? Então ele vai criar uma entrada lá para esse disco de clone, ele vai criar os registros de inicialização, ou que a gente conhece como boot records. Ele vai criar um novo VG, né? Ou se você tiver esse VG, ele pode ser com LVM ou com VXVM, com Veritas, isso depende de como você está trabalhando. E vai criar um VG novo,
para cada volume dentro do root VG. O disco de clone, né, ele vai corresponder aí ao seu root VG. Ele também vai fazer a configuração de volumes de swap e volume de dump, se você tiver, e faz a cópia do conteúdo de cada sistema de arquivo do root VG. Então tudo que tiver montado dentro do root VG vai para o clone. Você consegue, nos sistemas baseados em LVM, modificar a parte de metadados, né? Ou seja, você consegue mudar o nome, por exemplo, né? Consegue mudar o nome do VG, enfim, você consegue fazer essas alterações aí de metadados. Focando aí em certificação, a gente separou algumas notas aí. O clone que foi criado, esse disco que a gente acabou de criar, de clone, ele não é visível. Se você executar lá um BDF ou um VG Display, você não vai conseguir ver esse disco depois da clonagem. Por quê? Porque os discos de clone, eles são desmontados. A partir do momento que são desmontados, a gente não consegue mais ver, né? E o VG do clone ele é exportado para você finalizar aí a operação com o comando DRD clone. Tudo isso está separado no material que eu vou disponibilizar para vocês, passo a passo, com relação a essa operação e as outras operações de virtualização também. Tá? O VG clone e os seus componentes, os volumes lógicos, por exemplo, eles podem ser visíveis pelo comando DRD mount. Se você executar o DRD mount, aí sim você vai conseguir enxergar os volumes clonados e também os sistemas de arquivos que estão montados lá dentro. Se o root VG tem um nome, por exemplo, de VGNN, VG00, por exemplo, o clone vai passar a ser DRD00 ao invés de VG00. Então, genericamente, né, ele coloca aí ele tira o prefixo VG e troca por DRD. Okay? Se o root VG não tem nenhuma, ele está fora desse padrão, ele não usa o VG e um número, o nome do VG do clone é formado pela junção do root VG com DRD. Então vai ser o nome do root VG precedido aí de DRD. Ok? O DRD é uma ferramenta bastante simples. A operação dele não é complexa, vocês vão ver aí no exemplo. É rápida, não é uma operação demorada. Então, para uma intervenção de SEO, ele é uma solução interessante. Eu vou voltar a falar do Mass Storage Stack de uma forma um pouco mais... eu vou baixar um pouquinho o nível da informação. Isso não é necessário para certificação, mas como vocês estão mexendo no sistema Integrity, e o Mass Storage Stack ele é mandatório aí na versão 3, né, por conta de todo aquele novo tipo de endereçamento. Acho que é interessante eu mostrar para vocês uma fotografia de como isso funciona, e se for interessante para vocês, se for necessário, vocês podem, a partir dessa apresentação aí, procurar mais informações aí nas documentações da HP. Existe o próprio site da HP, né, mas a gente tem esses manuais da HP, especificamente do HPOX, já meio que facilmente localizáveis aí no site, tá? Vamos lá. Então, eu coloquei um desenho aqui que é basicamente a infraestrutura, a arquitetura, né, do Mass Storage Stack. Bom, a gente já discutiu anteriormente que o Mass Storage Stack, né, então vamos detalhar os itens importantes aí. Isso não costuma aparecer muito nos exames, tá? Raramente aparece, não existe nem uma incidência de pergunta envolvendo essas informações aqui, tá? Mas assim, para a gente entender como que esse endereçamento com mais informações funciona dentro dessa arquitetura aqui. Como é que ele está colocando mais informações se não mudou nada? Não, mudou sim, vamos ver o que mudou. O Mass Storage Stack, a parte de I/O, ela inclui os drivers de SCSI, né? Os serviços e drivers de transporte SCSI, também conhecido como
SCSI Drivers Interface. Vocês conseguem localizar isso aqui no gráfico, na camada SW, na camada de software. Os drivers de transporte SCSI, eles são responsáveis aí pelo controle do hardware que transporta o protocolo SCSI do servidor para o dispositivo SCSI final, por exemplo, uma ALUM. Hoje no HPUX você tem um SCSI paralelo, o PSCSI, né? A gente está vendo ali na camada de transporte, e o Fiber Channel, FC. Ele possui também os drivers de transporte que controlam o eSCSI, né? Esses eSCSI consequentemente controlam HBA e interfaces virtuais. Nesse diagrama aí a gente consegue enxergar os principais componentes de I/O do Mass Storage Stack, da pilha de Mass Storage, tá? Bom, os principais módulos que interagem com ele são esses subsistemas SCSI. A gente divide esse subsistema em 3 camadas. A primeira camada são os drivers de classe SCSI, né? Drivers de dispositivo periférico. O segundo são os SCSI Services, né? O serviço de SCSI. E o terceiro e último são os drivers de transporte SCSI, né? Por exemplo, lá a HBA, o nível de hardware. Acima do subsistema SCSI, a gente tem os módulos de nível superior, como os gerenciadores de volume. A gente está vendo lá o LVM, o Veritas, os tipos de files, RAW Device, por exemplo, né? Sistemas de arquivos e código de acesso I/O de dispositivo RAW, né? O que controla ali os RAW Devices. Eles podem ser usados para acessar também o subsistema SCSI. Mais acima na pilha, tem os aplicativos de usuário e os comandos de entrada e saída para acessar o subsistema SCSI, né? Logo do lado, a gente tem o que a gente chama de WSIO e os serviços de kernel, que os drivers podem usar para se conectar e obter a configuração para o sistema operacional se conectar ao hardware, para o kernel se conectar ao hardware, né? E também vem toda a parte nessa camada aqui que vai ficar toda aquela configuração, aquela customização de kernel para obter recurso, iniciar para contador, fazer mapeamento de memória, memória de sistema de configuração lá para DMA, etc, né? Toda aquela parte de integração do kernel com o hardware. O WSIO ele é o ambiente do driver do dispositivo que define e apoia os pontos de entrada e o serviço de configuração que é usado pela classe SCSI e também pelos drivers de transporte, para chegar já configurado, já conectado diretamente no hardware. O WSIO ele também vai fornecer vários serviços, né, de banco de dados de configuração e acesso à plataforma dependente, como serviço de DMA, esse tipo de coisa. Atualmente, os drivers também precisam de um certo número de serviço de kernel. Por exemplo, temporizador, alocação de memória, tudo direcionado pelo kernel. Nessa parte inferior do subsistema SCSI, a gente tem os condutores de transporte. Os drivers de transporte, que normalmente controlam aí diretamente a HBA. Esses drivers, eles acessam diretamente o hardware via o que a gente chama de PIO, Programmed I/O, e escreve os registros direto na HBA via o DMA, tá? No subsistema SCSI, já fechando aqui, a gente tem lá uma camada de serviços, né, que a gente chama de SCSI Service. Esse SCSI Service ele vai fornecer o serviço de interface de conexão entre os drivers SCSI e os drivers de transporte. A camada de serviço ela vai definir os pontos de entrada e os serviços que vão ser utilizados na parte superior dos drivers de transporte. Isso para fazer o quê? Para fazer a comunicação com a pilha na parte inferior dos drivers da classe. Além disso, o serviço SCSI ele também vai oferecer a parte de serviço de configuração e outras especificações SCSI, que tags, manejamento de file SCSI, sondagem de LUN,
tudo isso é feito nessa camada do subsistema. Lá no topo do subsistema SCSI, a gente tem os drivers de classe, que vão controlar individualmente as LUNs SCSI, tá? Para uma determinada classe de dispositivo, seja ela disco, HBA, enfim. Um driver de classe genérica, ele é conhecido como Driver Pass-Through, Driver Pass-Through SCSI. E ele pode ser usado por alguns aplicativos específicos para SCSI. Por exemplo, uma HBA Emulex, por exemplo, é um Pass-Through SCSI. Né? Então esses são drivers genéricos, aí, geralmente fornecidos pelas empresas aí que vendem, né, esses devices. E ele vai ter um controle específico do dispositivo. Tá? Bom, só para nessa atual pilha de armazenamento, o serviço SCSI e controladores de classe eles vão viver um paradigma de endereçamento. Em barramentos que suportam um maior endereçamento, o driver de transporte ele precisa criar barramentos virtuais em LUNs e traduzir esses endereços para o destino físico com o maior valor de LUN para fazer o transporte. A pergunta é, como é que a gente vai colocar uma quantidade maior de informação de endereçamento físico nesses barramentos? O segredo da HP para fazer esse tipo de para quebrar esse paradigma é basicamente virtualizar os barramentos para comportar esse aumento aí de informação de endereçamento nesse novo modelo, aquilo que a gente comentou logo no começo. Só para tentar explicar de maneira bem genérica, os drivers de transporte eles podem contornar essas restrições que o SCSI 2 tem, criando o que a gente chama de Virtual Bus e Virtual Target. Né? Então, se você tiver um Fiber Channel, por exemplo, o Target I/O pode ser representado por uma série de 3 nós de I/O. Né? Cada nó de I/O contendo aí 24 bits. Isso daí vai dar o quê? Vai dar... A gente sabe que cada nó de I/O pode representar até 8 bits. Tá? Então, tendo esse valor em mente, o drive de transporte vai se registrar como um drive de interface, vai reivindicar o barramento virtual que vai estar associado com uma instância do driver de interface separada com o próprio ISC. Esse driver de bus virtual, vamos chamar assim, ele vai então reivindicar os nós de bus virtuais e registrar uma rotina apropriada, como aquela Parallel SCSI Probe. Né? Então, para investigar, para que isso? Para investigar e criar os targets necessários e aquela série de LUNs virtuais e fazer o mapeamento desses targets físicos correspondendo ao LUN internamente no Drive Bus. Então, só pegando um exemplo bem simples, o dado de um dispositivo de armazenamento que é conectado num link de Fiber Channel, ele vai ter 1024 LUN, de 0 a 1023. Esse daí é o padrão, né? O drive do bus, então, ele vai criar o quê? Para comportar aquela quantidade de endereço. Ele vai criar 8 bus virtual. Essas 8 bus vai ter que conter lá no SCSI 2 esse endereço de LUN. Cada um deles vai conter 16 targets virtuais, com 8 LUNs virtuais por target virtual. Isso vai dar um total de 1024 LUNs virtuais, através de 8 bus virtualizados. Então, como você tem esse aumento aí de barramento, né, mesmo sendo virtual, você vai conseguir comportar toda aquela mudança de endereço que a gente viu logo no começo. Ok? Vocês já devem ter visto as informações referentes a File System, e também já devem ter ouvido falar do JFS, o Journal File System. Aqui na versão 3 do HP, você tem o Online JFS, o Online Journal File System, que nada mais é do que o Veritas. Né? Então, se vocês conhecem o Veritas, é exatamente igual. Se não conhecem, tentem pesquisar, não é um assunto muito complexo, é bem simples, não tem muito detalhe, não. Ele é bem semelhante aí ao LVM, só que tem algumas características a mais.
né? Eu vou pegar um exemplo aqui, vamos supor que vamos pegar aí, o cenário de um snapshot de disco, isso pode ser muito rápido. Né? Um snapshot de disco é uma fotografia do disco antes de alguma operação. Antes de você, vamos supor que você está numa janela de manutenção, você tira uma fotografia do disco, né? Se der alguma coisa errada na janela de manutenção, você vai poder voltar esse snapshot. Basicamente, você congelar uma instância do cache, tirar um snapshot, então descongelar essa instância no cache para que você possa fazer backup, cópia de banco de dados, com o mínimo de tempo de inatividade do servidor. Né? Isso você vai conseguir fazer com o JFS, né? E os seus gerenciadores de volume. Né? O Veritas, que é o VXFS, proporciona aí uma série de comandos. Vocês viram lá no curso, a gente fez lá o mount, "-f", quando você informa o tipo de FS, ao invés de você colocar HFS ou algum outro tipo, o tipo seria o VXFS. O primeiro sistema de arquivos apresentados na linha de comando ele é fundamental. Ele seria como se fosse a fonte do snapshot. E depois o destino. A ideia é a mesma lá de você fazer uma montagem de file system no ponto de montagem. Então a ideia do JFS Online é justamente isso. Quais são os principais benefícios aí? Esse Direct I/O ele pode aumentar o I/O de 30% a 50% comparado ao LVM. Você tem lá o concorrente I/O, né? Ele é licenciado. Aqui vale a pena vocês vocês recordarem aquele assunto sobre os patches, os pacotes, né? Ele está licenciado para as versões de alta disponibilidade, o HAOE, e também para a versão VSE, que é do data center. Eventualmente, se você não adquiriu nenhum desses dois conjuntos, nenhum desses dois produtos, nem o HA e nem o data center, você vai poder adquirir a parte. Se você tiver só com o BOE, perdão, você vai poder adquirir ele a parte. É basicamente o Veritas, né? Você está comprando basicamente o Veritas. Isso acontece não só com a HP, mas a Sun também, até a própria IBM já está indo por esse caminho. Né? O VXFS, o Veritas File System, é realmente um dos sistemas de arquivos aí mais seguros que a gente tem e com mais desempenho e segurança, né, dentro de um ambiente corporativo. Okay? O uso do Direct I/O, só para não deixar passar a ideia, ele vai melhorar o desempenho do VXFS. O concorrente I/O vai praticamente dobrar o desempenho. Porque, se vocês forem trabalhar com banco de dados ou com SAP, vocês vão notar que na documentação, tanto de Oracle, Sybase eu não conheço muito, mas eu acredito que deva ser a mesma coisa. Mas SAP eles vão recomendar aí a configuração do concorrente I/O. Isso é feito diretamente no kernel e exigiria aí um reboot, tá? Mas se você usar um clone, você pode não precisar de um reboot, né? Seria aquela ideia de diminuir a janela de manutenção, né? Faz essa alteração, como é uma alteração de kernel, né? Faz a alteração de kernel no clone e volta. Às vezes o pessoal resiste um pouco em sair de um determinado tipo de file system por preocupação, sei lá, com desempenho, degradação de performance. Por exemplo, os usuários de grandes bases de dados, às vezes eles sentem que devem optar por um gerenciamento, eles ficam meio que em dúvidas, né? Eles ficam em dúvida entre gerenciamento ou desempenho. Né? Às vezes pensam que tem que sacrificar um em detrimento do outro. Né? No caso do Online JFS, isso não vai ser nenhum problema, porque ele vai permitir a migração para uma variedade de ambientes. Okay? A gente vai começar a falar agora sobre aquelas ferramentas. Né? A gente já viu virtualização, a gente já viu toda
aquela parte de novos recursos, só que assim, existe uma série de ferramentas para vocês trabalharem esses novos recursos, né? Não é só linha de comando. A HP disponibilizou uma série de ferramentas baseadas em web para facilitar a vida de quem vai fazer essa administração. A primeira delas que a gente vai ver é o HP Sim, Inside Control Power Management. Essa é a forma mais simples e a menos dispendiosa, a mais fácil para você fazer o gerenciamento de servidores, tanto físicos quanto virtuais. Tá? Ele vai fornecer um gerenciamento em nível de hardware, através de uma variedade bem grande aí de servidores HP e vários produtos aí de armazenamento e network. Ele vai integrar... Opa, passei demais aqui. Ele vai integrar... Opa, um pouquinho. Aqui tem uma ideia de como é que ele é. Uma carinha dele. Mas a ideia, o que é? A ideia é integrar o que eles chamam de HP Insight Remote Support para fazer gestão de contrato e automatizar a parte de suporte remoto. Então, se você tiver contratado um serviço de suporte da HP, o Insight Control Power Management vai auxiliar a HP a entrar na sua máquina e fazer uma monitoração ou até mesmo um suporte. Tá? Ela vai permitir o gerenciamento de todos os sistemas operacionais que vão rodar dentro de um ProLiant e Integrity. Então, se você tiver nele partições com Red Hat, partições com Windows, elas também vão ser gerenciadas pelo HP Sim. O que você tem como principal característica do HP Sim? Gerenciamento de forma proativa da parte de saúde física dos servidores e a parte de servidores virtuais também. Fazer a implantação de servidores rapidamente, ou seja, você pode fazer clone, imagem, fazer cópia de ambientes. Você vai minimizar o consumo de energia, porque você não vai precisar ter consoles espalhadas pelos servidores físicos, você pode simplesmente ter um agente e o HP Sim vai integrar com esses outros servidores da rede. E maximizar a confiança na infraestrutura, porque a gente vai conseguir fazer um planejamento de capacidade. Como? O HP Sim ele vai trazer para você de maneira bem intuitiva a parte de performance no ambiente. Então você consegue definir, para quem tem a oportunidade de conseguir colocar esse ambiente do zero, você vai conseguir estabelecer baseline e a partir desse baseline fazer a monitoração de performance. Isso fica um trabalho bacana, porque você consegue acompanhar tanto o desempenho do servidor, monitorar qual que é o comportamento das aplicações e o mais importante, né, você vai conseguir precificar esse tipo de serviço. Você vai conseguir saber através dos relatórios gerenciais aí, o retorno de investimento que você teve em cima desse servidor e também o tempo que você vai ter que fazer a atualização. Uma coisa interessante que tem esse Insight Control Power Management é a gestão de inventário. Ele vai fazer a descoberta, né, ele vai fazer o discovery lá e vai identificar dispositivos e armazenar os dados desse discovery e o inventário. Inclusive você pode ter uma máquina virtual só para isso, só para fazer o armazenamento dessa base de dados aí de inventário. Tá? Ele vai também ter, só detalhando um pouquinho mais, a parte de saúde, né, do seu ambiente. Então você vai conseguir, através de alertas, né, você vai conseguir identificar um eventual problema de disco, um eventual problema de capacidade aí que está se configurando e agir de maneira proativa, sem esperar o problema acontecer. Outra coisa que o HP Sim faz vai ser o controle de versão, né? Só que esse controle de versão ele não é o controle de versão dos seus sistemas, ele vai fazer o controle de versão dos pacotes, dos patches e também dos softwares que estão instalados aí via
SW install, né? Então todo aquele controle que nós vimos através de arquivos, né, aquele banco de dados, de versões, etc., ele faz isso de maneira automática, tá? Então você consegue também ter um controle de versão. Ele também vai fazer uma monitoração, né, de eventos. Esses eventos, você pode definir ações. Se determinado evento acontecer, você pode automatizar, né, uma ação ou outra. É bastante interessante, só que ele tem algumas limitações, tá? Ele é restrito a esse grupo aí de servidores e esse grupo de sistemas operacionais. Então, se tiver alguma coisa a mais disso na rede, talvez você tenha algum problema com a gente. O que mais que a gente tem de detalhe? Deixa eu passar aqui. Aqui tem lá. E você tem também quando você cria clone, por exemplo, pelo HPSim você vai conseguir fazer comparação de clones, né? Nunca é interessante a gente ter muitos clones, né? Quanto menos clone, melhor. A ideia do clone é ser algo pontual, né? Terminou de fazer aquele trabalho, você já se desfaz dele. Mas eventualmente, se você tiver clones, tiver um servidor de clones, um servidor de imagens, você pode, através do HPSim, fazer comparações aí, verificar qual que é o mais antigo, qual que é o mais atual. Okay? Além do HPSim, né, um detalhe, vocês vão ouvir muito e vão ver muito essa sigla WBEM, que é Web Based Enterprise Management. Esse WBEM é um conjunto de ferramentas, entre elas o HPSim, o conjunto de ferramentas de gerenciamento de servidores Integrity e Superdome, tá? Então nada mais é do que algo conceitual. Um outro detalhe ele também vai conseguir fazer a parte de instalação de firmware. Instalação de firmware nunca foi uma coisa muito simples, né? Apesar de serem poucos passos, né, a criticidade é muito grande. Sempre dá aquele frio na barriga quando a gente vai fazer a atualização de firmware. Essa atualização de firmware hoje em dia em servidores Integrity e Integrity, ProLiant também e o Superdome, você faz todo ele em cima do HPSim. Inclusive o HPSim ele faz a busca pelas novas versões de firmware e te avisa quando que é melhor, qual o melhor momento para você fazer a atualização de firmware, ok? Isso em todas as máquinas que estão cadastradas, estão conectadas aí ao HPSim, estão sendo gerenciadas aí pelo HPSim. Bom, voltando aí à parte de ferramentas, né, o SAN ele é velho conhecido nosso. Você vai conseguir fazer todas as principais atividades de administração com ele. Mas eu coloquei ele aqui por quê? Por causa do comando setparms. O comando setparms é um comando que aparece com certa frequência, uma frequência até que alta nas provas, e algo que a gente tem que estar com a atenção voltada a ele e algumas capacidades dele. O que eu coloquei aqui foi a parte de configuração de rede. Então tem lá o comando setparm, DDL e network. Mas além dele você pode usar simplesmente o SAM. Na versão 3, o SAM ele meio que foi, eu não vou dizer substituído, mas ele foi disponibilizar uma ferramenta mais performática e mais poderosa que o SAM. Então o SAM ficou meio que sem função nessa versão 3, apesar de existir ainda. Na versão 3 criaram o SMH, o System Management Homepage. Ele vai fazer tudo o que o SAM faz e um pouquinho mais, aliás, muito mais, né? Com esse System Management Homepage você pode, por exemplo, automatizar scripts. Então os scripts inicial que você teoricamente faria um menu ou até mesmo um comando para as pessoas usarem, você pode estabelecer
isso em uma homepage, dentro de um menu especificado direitinho. Como você tem nessa System Management Homepage o controle de usuários, ou seja, você consegue definir usuários, grupos, estabelecer regras de acesso, ela acaba se tornando também uma interface aí de uso pelos clientes aí que usam esse servidor. Né? Esse SMH ele é como se fosse um sistema de gestão. Né? Ele vai consolidar e simplificar o gerenciamento de servidores ProLiant e Integrity, perdão, que vão estar executando quais sistemas? O Windows, o Linux da Red Hat ou o HPUX. Tá? Quando ele agrega, assim que ele agrega os dados do HP SIM, lá do Insight Management, que a gente acabou de ver, dos agentes, a homepage ela foi fornecer uma interface segura e assim, bastante intuitiva, ela é muito fácil para você fazer revisão de configuração, status de dados, hardware, métrica de ambiente. Você vai conseguir ver algumas características de kernel também, principalmente a parte de como o kernel está configurado, né, entender os limites. Você vai ter toda a parte de informação e controle de versão, né, e também você vai conseguir eles têm lá o que eles chamam de HP Processor Lights Out. Você vai conseguir intervir através dessa interface fisicamente no hardware. Então você vai conseguir desligar uma máquina sem ter que ir na máquina e apertar o botão. Né? Você vai conseguir fazer interações de hardware sem estar fisicamente presente. Então é uma ferramenta bastante poderosa. E a administração dela é muito fácil. Não tem nada, é muito intuitiva. O endereço de acesso a ela está aqui marcado, é o Target System, ele está usando a porta 2301, né, e depois ele vai usar a porta 2381, são as duas portas que ele usa. Se você colocar esse endereço, já vai abrir o SMH e você vai poder customizar essa interface. Ela é muito simples, mas apesar de muito simples, ela é muito poderosa. E por ser muito poderosa, nem todos os recursos estão à mostra aí para a gente usar. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 18 a 20 horas de estudo para você conseguir entender os recursos dela e começar a trabalhar na configuração, na implementação de novas características aí. O material que está na rede é bastante vasto, tem muita informação, então é algo que de repente é interessante viabilizar um curso, um treinamento disso para a gente ter uma objetividade maior focada em resultado. Aqui fala de novo do WBAM, né? Você tem lá um conjunto de ferramentas que eles chamam de WBAM. O WBAM, basicamente, ele vai ser uma maneira de você gerenciar através de múltiplas plataformas. Né? Então, a ideia qual que é? É você ter uma interface web para você fazer o gerenciamento não só do seu hardware, não só das partições virtuais que estão localizadas naquele servidor, mas em todo o ambiente que circunda essa solução. Então, se você tiver outros servidores da linha HP com com um sistema compatível, né, com os agentes, você vai poder também administrar outras máquinas do parque e fazer a inter-relação com elas, né? Então, as principais aplicações do WBAM são essas que nós vimos, o HP System Design Management e o HP System Management Homepage. Um outro detalhe que tem e que também vai integrar aquelas interfaces é o Software Assistant, ou o SWA. O SWA ele vai minimizar o tempo exigido da gente para fazer análise de software. Ele é utilitário que a HP recomenda para você fazer manutenção naqueles constantes boletins de segurança que são publicados, né, em nível de patch.
enfim, toda aquela monitoria de segurança, você vai conseguir ter aqueles boletins que são cansativos pra caramba, você vai conseguir ter isso de uma maneira mais rápida com o SWA. Dependendo da empresa, existem algumas. Como é que é o nome? Eu esqueci, mas existem algumas entidades externas que elas vão nas empresas fazer toda a validação de segurança, né? E essa validação de segurança, ela tem que ela é validada por órgãos internacionais, enfim, porque dependendo do negócio, dependendo do seu negócio, né? Se você não seguir algumas regras, se o seu ambiente não tiver compatível, não tiver atualizado, você pode até ser tirado do mercado por conta disso. Né? É algo muito sério. Eu vou pegar um exemplo de banco, de instituições financeiras que, se não seguir as normas do PCI, né, eles não podem trafegar nenhum tipo de informação pela internet. A ideia do SWA é gerar relatórios para identificar problemas, ser muito objetivo nesses relatórios. Né, e você ter edições de relatórios, não simplesmente relatórios à parte. Você vai conseguir ter um controle dessas edições. E também as ações recomendadas pela HP. Tá? Uma vez que a análise foi realizada, você pode usar o SWA para baixar os patches, né, ou seja, os patches que são recomendados por essa análise, que vão eventualmente fazer alguma correção de falha de segurança. Ele vai criar um depósito para isso, né, fazer toda a instalação e se for necessário, né, ele vai também fazer o download aí de bibliotecas, etc. Bom, essa aí é a parte de ferramentas. Você tem todas elas baseadas em web, justamente para facilitar, mas isso não quer dizer que você não vai usar a interface de comando. Existem muitos arquivos de configuração que a gente vai ver. A gente vai fazer um apanhado geral de todas as informações que foram passadas, e nesse apanhado geral a gente vai fazer o levantamento também dos arquivos de configuração. Tudo isso vai ser reunido num único material, porque eu acho que é muito mais simples você fazer esse approach aí em cima de arquivos de configuração. Cada arquivo de configuração não necessariamente atende uma única ferramenta, pode atender até mais que uma ferramenta.